não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi justificado ou fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aos Romanos capítulo 4, versículo 20 e versículo 21. Meus ouvintes, estamos dando abertura a mais um programa que promove uma verdadeira fé. Fé no seu coração. E esta é a fé que vence o mundo. Abraão, ele foi chamado no capítulo 12 de Gênesis. Nós encontramos a chamada de Abraão. Ele foi chamado para separar de todas as coisas, porque ele teria um filho, e este era um filho de promessa. E este filho viria em sua velhice. E quando Deus fez a promessa, ele estava com 75 anos e Sara 65. E quando Deus cumpriu aquela promessa, Abraão estava com 100 anos e Sara com 90 anos. Mas ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Tem coisas que parecem tão difíceis, e nestas deveríamos ter fé. E a fé daria glória a Deus, mesmo vendo as coisas todas ao contrário. A fé permaneceria dando glórias a Deus. Agora, naquele dia, quando o anjo, com suas costas viradas para a tenda, disse para Abraão: "Por que se tem rido Sara?" E ela o negou. Ela disse que não tinha rido. Isto era tal como dizer a Deus em sua cara que ele estava equivocado. Meus amados, isto podia haver feito com que Deus tomasse a vida de Sara, a matasse. Porque ela estava, em outras palavras, o chamando de mentiroso. Porém, Deus não podia tomar a vida de Sara, porque ela era parte de Abraão. Que coisa tremenda! Ela estava incluída no pacto com ele. Assim sendo, Sara tinha que ir com Abraão onde quer que fosse. Assim sendo, Deus não podia tomar a vida de Sara sem tomar parte de Abraão, porque os dois eram um. Isto é um belo tipo de nós hoje. Indignos, dignos de morte, porquanto pecamos. Quem pode dizer que nunca pecou? Então somos dignos de morte. Porém Deus
não nos pode matar, porquanto somos parte de Cristo através da predestinação. Isto indica a cada um de nós que somos parte de Cristo. Agora, isto é por graça. É porque estamos unidos com Cristo. Não é isto um pensamento tão belo, meus ouvintes? Unidos com Cristo. Por conseguinte, quando cometemos nossos pecados, quando falhamos, devemos confessá-los rapidamente. Devemos admitir que o que temos feito é mal. E dificilmente as pessoas admitem que o que elas fizeram é mal. Mas temos que admitir que o que temos feito é mal e confessar nossos pecados a Deus. Porque de outra maneira, Deus poderia tomar nossa vida. Mas o sangue responde em nosso lugar. E simplesmente Deus não pode cruzar esse sangue, porque Ele verteu sangue, o Filho verteu sangue, e o sangue do Filho é sangue de Deus, porque foi Deus feito carne, Deus conosco que verteu sangue. E para verter sangue, ele tinha que ter um corpo de carne. E então ele veio e se fez como nós, para que pudéssemos nos tornar como ele. Isto é maravilhoso. Simplesmente ele não pode fazer, porque é uma promessa dele, e ele não pode cruzar o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Ele não pode romper suas próprias promessas, porque ele é Deus. Se assim podemos dizê-lo, se tem metido num compromisso, ele mesmo não pode cruzar esta linha de sangue. E como eu vou fazer isto? Como você vai fazer isto? Quando Deus pode dizer, eu tenho perdoado você, eu tenho cancelado seus pecados, eu tenho lhe purificado pelo meu sangue. Então, ninguém mais deve mexer nisto. Pecado confessado é apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Enquanto ele não for confessado, ele não é apagado. Mas tem que ser confessado a quem você falhou. Ao esposo, à esposa, ao filho, ao pai, ao pastor, à igreja, ao diácono, ao administrador, ao vizinho, ao colega de trabalho. Se temos falhado, então confessamos nossa falha. Falhei, como disse Davi no Salmo 51. Pequei e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas quando confessa o pecado, então ele é apagado pelo sangue de Jesus Cristo e ele volta para a fonte de origem, que é Satanás. Foi Satanás que originou o pecado. Então Deus não pode quebrar sua promessa. Ele prometeu que todo aquele que crer por meio desse sangue tem vida eterna. Ele não pode romper esta promessa.
Assim sendo, encontramos que Abraão, em obediência, deixou seu lar, deixou sua terra e se separou de tudo, de toda a sua posição terrena, se separou de suas possessões para viajar, e ir a uma terra estranha como peregrino. Isto é um tipo da igreja, se nos pede que abandonemos tudo que está neste mundo para poder seguir a Cristo. Então estamos peregrinando como em terra estranha, mas estamos pela fé avistando a terra da promessa. E não voltamos atrás, vamos prosseguir, filhos e filhas de Deus que têm tomado esse caminho. O caminho é apertado, é espinhoso, mas é o caminho que te leva à glória. Caminho largo é o caminho do mundo, é o caminho organizacional. Te leva à perdição. Quando lhe deixa, lhe permite viver de qualquer forma, sem uma advertência. Mas a graça de Deus tem nos advertido para com tudo isto. O que temos que fazer é somente crer. Podemos ver que Deus chamou Abraão e diz o profeta: eu creio que quando Deus chama um homem para o seu serviço, se é para ser pastor, para ser diácono, se ele é um homem casado, pois tem que ser um homem casado, e tem uma companheira, ele chama a sua esposa junto com ele, porque os dois são um. O diácono, ele tem que ser casado, o pastor tem que ser casado, marido de uma só mulher, como diz a palavra. Então, meus amados, Deus chamou Abraão e Sara fez parte daquilo. Cristo veio, nos salvou, nos justificou com seu próprio sangue, nos limpou de toda incredulidade, de todo pecado. Não é porque nós somos melhores do que alguém, é que Deus tem entrado no Senhor, na Senhora, e Ele tem encontrado lugar para agir, lugar para trabalhar. Então Ele nos limpa, Ele limpa a nossa vida, Ele muda o caráter do homem, o caráter da mulher. E assim Ele forma a sua igreja, que é formada por justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Esta é a igreja de Deus, é a noiva de Jesus Cristo. Eu creio que você neste momento pode dizer: eu faço parte desta noiva, eu sou batizado no nome do noivo. Como que eu faço parte da noiva se eu não tenho o nome do noivo? Eu sou a noiva de Cristo porque eu tenho o nome do noivo. Aleluias! Muitos não querem receber o nome de Jesus, então eles não pertencem a Ele. Sofrerão vexame naquele dia, quando muitos chegarão e dirão, conforme Mateus 7, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, fiz tantas maravilhas, mas rejeitou o batismo em nome de Jesus Cristo, rejeitou o nome do noivo, não pode então ser da noiva, rejeitou o precursor do noivo. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. João veio e fez um trabalho de conversão a discípulos, sendo filhos de Jesus. Mas agora o profeta Elias vem antes da vinda de Jesus, como já veio antes da vinda de Jesus, para converter os nossos corações de filhos aos nossos pais pentecostais, que são os apóstolos. Ame você esta mensagem, diga agora: eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo, eu creio no enviado de Deus, eu dou minha vida ao Senhor Jesus e Ele fará em mim o que Ele quer.
Ó grande Deus, pedimos a tua bênção, pedimos a libertação, pedimos a cura divina para todas as pessoas que dependem desta oração. Que Satanás seja desmascarado, as doenças se afastam, o poder do inimigo saiam das vidas e a bênção de Deus se manifeste em cada coração. Amém, Jesus. Amém. Preciosos e amados ouvintes, todos os domingos, 8h30 da manhã, na Chácara do Pavão, no lar do irmão Luiz Antônio Batista, temos a Manhã da Bênção. Eu convido você para estar ali conosco. Muito obrigado por vossa atenção, uma boa tarde. Se Deus quiser, amanhã novamente aqui estaremos. Até lá, ouvintes. Bênçãos, paz, saúde e felicidade. É o que estaremos lhe desejando amanhã, neste mesmo horário, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer.